Olá, prezados irmãos em Cristo Jesus. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse momento com Emmanuel. E hoje, para nossa reflexão, eu escolhi um texto do livro Estude Viva, psicografia do nosso saudoso Chico Xavier. E esse texto tem como título Provas Irrelevadas. E vamos à leitura, meus irmãos. Do ponto de vista moral, há bastante infortúnio escondido em toda a parte. Nos ambientes mais diversos, nos momentos em que menos se espera, com as pessoas fisionomicamente mais seguras de si, a aflição desponta inesperada e o pranto pode estar surgindo às ocultas. Então aqui Emmanuel nos chama atenção para o sofrimento moral, né? Aqui a gente está falando basicamente da dor moral. E ele, assim, nivela todos, não faz distinção de classe social, né? Ele nos diz que os infortúnios ocultos estão por toda parte. E com continuada leitura a gente vai verificando essas observações do Emmanuel. Desilusão, moléstia, revolta e desalento, em muitos casos, não afluem à face das circunstâncias exteriores. Ou seja, às vezes a pessoa está sorridente, demonstrando que está aparentemente feliz, bem vestida, bem posicionada na vida, mas ela está ali escondendo uma grande dor, né, que nós não percebemos. Às vezes uma desilusão, uma moléstia grave, né, se esconde por trás daquela aparência. Familiar decepcionado com o noticiário desairoso que vem a saber a respeito do parente querido. Jovem agoniada na frustração de projetos matrimoniais. Pai fustigado pela doença incurável do filho. Mãe ansiosa pela reconciliação impraticável com o pai de sua prole. Então a gente vê aqui, né, o familiar que tem um outro familiar seu, às vezes alguém de sua estima, envolvido em fatos escandalosos, notícias não boas se espalhando sobre essa pessoa. Aquela jovem também que fazia planos para o seu matrimônio e que de repente, já bem próximo, descobre que está sendo traída. Aquela mãe ansiosa para poder se reconciliar com o pai do seu filho. Existem muitos casos assim, e que a gente, só quando conhece a pessoa de perto, é que a gente vai saber. Pelas aparências, nós não descobrimos que aquela pessoa está num grande sofrimento. Às vezes, após uma separação, a pessoa leva anos aguardando uma reconciliação. Enquanto isso, a vida vai passando. Cavalheiro bem posto, mas absolutamente inconformado com a deficiência física de que se sabe portador, sem que os outros percebam. Então, às vezes, existem muitos irmãos nossos, muitos homens, com doenças que não aparecem, que a gente não sabe e que ele não conta, não confessa nem para ninguém. Por exemplo, a impotência, e que aquilo é uma grande tortura para ele conviver com essa situação, porque ele sequer pode estar confessando para alguém essa doença. Viúva atormentada pela falta de garantias no lar. Cônjuge que não mais confia na companheira de 20 anos. Aqui a gente vê outra situação da desconfiança, do ciúme. Homem ferido pela consciência na fase de transição entre um passado recente de erros e um futuro de maiores acertos. Aquele que vive, né, que resolveu mudar, modificar de vida, ter uma nova conduta, mas ainda vive assombrado pelo remorso, pela culpa dos seus erros. Chefe enfermo de família numerosa, repentinamente desempregado. Nos dias atuais, meus irmãos, tão comum, né, na nossa sociedade. Quantos pais de família estão desempregados nesse momento, vivendo uma falta de expectativa e de fé em dias melhores, muito forte, muito grande. Criatura robusta e aparentemente normal, envolvida em tramas de obsessão. Então, muitas vezes, vemos uma pessoa, olhamos para o seu físico, e uma pessoa aparentemente saudável, mas está com o espírito muito enfermo pela obsessão.
Aprendamos com a doutrina espírita que o pretérito se reflete no presente e que a lei de causa e efeito funciona em qualquer paisagem social, em qualquer pessoa, em todos os bastidores profissionais, todos os dias. Então, é a lei de causa e efeito agindo. E ela chega para todos, em qualquer camada social, em qualquer, independe de você ser rico, pobre, negro, branco, ser religioso, não ser, enfim, ter esse ou aquele emprego, ser bem situado na vida, ela chega para todos. Ponderemos nisso, a fim de não faltarmos com o apoio devido à harmonia que nos cabe manter nos domínios da vida. Se alguém lhe respondeu asperamente, se um amigo aparece incompreensivo, se aquele companheiro passou de súbito a dedicar-lhe antipatia gratuita, se aquele outro lhe abaroa as edificações espirituais, e se muitos não lhe correspondem de leve às esperanças, suponha semelhantes irmãos presos mentalmente a problemas irrelevantes de angústia, irrelevados, aliás, de angústia, e coloque-se na posição deles, com as provas e desvantagens que experimentam, e de certo você se compadecerá de cada um, dispondo-se a auxiliá-los. Nem sempre a voz corrente fala tudo o que vai nas almas. Repitamos para nós que a verdadeira caridade se resume na compreensão, para além das aparências dos espíritos com os quais se convive, perdoando e ajudando, silenciosa e desinteressadamente, de nossa parte, onde estejamos, como se faça necessário e tanto quanto seja possível. Então, Emmanuel pede para que nós ponderemos quando defrontarmos com essas situações no companheiro, no nosso irmão de jornada, porque isso tudo, qualquer um de nós está suscetível de se encontrar numa situação desta, né? Então, meus irmãos, a compaixão e o auxílio sempre, né, para esses irmãos, pois as aparências quase sempre escondem um espírito que passa por sérios reajustes perante a lei de Deus. Somos todos devedores da lei de Deus, e de uma forma ou de outra, em algum momento da nossa encarnação, a gente vai precisar se reajustar com a lei. Então, sejamos piedosos, tenhamos compaixão dos nossos irmãos, para que também possamos ser merecedores desta mesma compaixão que um dia iremos precisar. Muita paz a todos.